Olá, boa tarde, bom dia, né, para quem está assistindo de manhã, boa noite para quem está assistindo à noite. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui retomando, né, o estudo aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5, né? Até para antecipar aqui, esse capítulo 5 nós vamos dividir em 3 partes, tá? Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte aqui, tá? O início, o primeiro terço aqui do capítulo. O capítulo é o Bem-aventurados os aflitos. E o capítulo começa, né, com o ensinamento de Jesus dizendo o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse ensinamento está em Mateus, versículos 4, 6 e 10. O outro ensinamento de Jesus é: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Esse ensinamento está em Lucas, versículo 6, capítulo 6, versículos de 20 a 21. E para finalizar aqui, Jesus nos diz mais uma coisa. Mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Esses ensinamentos estão em Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Vamos lá, né? O que Jesus quis nos dizer aqui com esses ensinamentos, né? A gente vai comentar a seguir aqui. O capítulo é bem extenso, tá? É por isso que está dividido aí em 3 partes, né? Após os ensinamentos de Jesus, o primeiro subtítulo é a justiça das aflições, né? O que nos diz essa parte, né? As compensações que Jesus promete aos aflitos, né, da terra, só podem ser realizadas na vida futura, porque ele deixa bem claro, né? Os que sentem fome hoje, amanhã não sentirão. Os que hoje estão em dificuldades, amanhã rirão disso, né? Amanhã terão felicidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar que Jesus nos passa aqui, ele deixa claro que existem outras existências, não apenas essa, né? Nessas outras existências, a gente vai colher aquilo que a gente planta agora. Então, se a gente tiver fome hoje e fizer parte de uma prova nossa, amanhã nós não teremos mais fome. Se tivermos sede, amanhã não teremos mais sede, né? Então, ele deixa claro que existem outras existências para a gente, tanto como encarnados, tanto como desencarnados, tá? Mas mesmo com essa certeza, nós compreendemos com dificuldade a utilidade de sofrer para ser feliz, né? A gente tem que aprender o mal para valorizarmos o bem. E nós temos uma baita dificuldade hoje, como encarnados, com a evolução que temos, né? No planeta que estamos e nesse planeta de provas e expiações, né? Se não estivéssemos aqui, é, é porque já estaríamos numa outra condição, né? De evolução espiritual. Então a gente tem ainda uma baita dificuldade de entender, né? Por que que precisamos passar por essas dores para colhermos coisas boas lá na frente, né? E as causas atuais das aflições, né, que a gente passa hoje em dia, né? Quais são elas, né? Por que que passamos por essas aflições hoje, ainda aqui no planeta, né? Então, a gente pode dividir aqui as vicissitudes da vida em 2 espécies, tá? É, uma, ela tem causa na vida presente, então se a gente pratica o mal ou vive é, de forma inadequada com as leis de Deus, mesmo em pensamento, então a gente vai colher aflição aqui na vida atual, tá? E outra espécie aqui de aflições que passamos hoje é a colheita de outras vidas, tá? Então, em outros momentos, nós é, praticamos o mal, infringimos alguma lei, tá, de Deus, e agora a gente está fazendo uma correção de rota aqui, passando por prova e expiação para a gente conseguir retomar, né, a evolução e aprender com as dores que causamos no passado, tá? E aí, também é comentado para a gente, né,
que mais uma vez vai de encontro com aquilo da gente ainda não entender, né? Por que que passa tanto por dificuldades hoje em dia, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição, né? Quantos homens ainda são vítimas dessas próprias falhas, próprias infrações à lei, né? É, quantas pessoas são vítimas do orgulho? Vítimas não, né? Infringem, né, a lei porque são orgulhosas, são ambiciosas, né? Quantas pessoas ainda são arruinadas por mau comportamento ou por não ter limitado os seus desejos, né? Porque muitas vezes a gente infringe alguma lei, né, de Deus por conta de não conseguir controlar desejos, né? A gente vê isso, por exemplo, é, em pessoas que assaltam a outra, por exemplo, né? Por que que ela faz aquilo? Porque ela está querendo ter o que o outro tem, né? Então ela não consegue controlar os seus desejos, mas aí ela já infringiu a lei, ela infringiu o que Jesus nos ensinou, né? E ela vai ter que se acertar com as leis de Deus, né? Ela vai fazer esse acerto ou nessa vida ou na próxima, ou ainda em outras vidas, mas a lei é justa, ela vai fazer com que a gente se acerte em todos os momentos, tá? É, ainda, né, discutindo aqui o que é discutido no capítulo, né, a gente falou de muitas falhas, muitas coisas que a gente pratica aí infringindo as leis, infringindo as regras aí, né, de forma individual, né, mas ainda a gente tem algumas coisas que a gente acaba incluindo outros espíritos, outros irmãos aí por escolhas nossas, por falhas, né, nossas, né. Então, quantas uniões infelizes, por exemplo, pois são resultados de interesse ou vaidade, né? Quantos casamentos, né? Na antiguidade isso era mais comum, né? Quando muitos casamentos eram arranjados, né, entre famílias poderosas, entre reinos, né? Hoje ainda acontece com menor frequência, mas ainda assim acontecem casamentos por interesse ou mesmo por vaidade, né? Nós vemos muitas vezes casamentos de ordem financeira, né? Em que muitos se unem, né, por interesse ou por vaidade, né, por ter alguém muito belo, muito interessante, né, e a outra pessoa se une por questões de ambição, né, de interesse mesmo financeiro, né. E quantas doenças são efeitos desses excessos que a gente comete, né. Então, muitas vezes, é, nós não entendemos algumas doenças, né, que temos, mas muitas vezes é o que nós estamos colhendo e precisamos passar por aquilo, tá? É, outra frente aí que a gente precisa entender de aflições atuais, né? Quantos pais infelizes com os filhos, né? Por não terem combatido suas más tendências ali desde o princípio, né? Então, muitos pais, às vezes, não corrigem os filhos logo no início da encarnação, né? E aí acabam colhendo falta de respeito, ingratidão. Então, isso tem que ser combatido logo no início da encarnação, porque além de nós não colhermos, né, essa falta de respeito, ingratidão, entre outras coisas, né, a gente está ajudando para a evolução do espírito que foi nos destinado, né. É uma, é uma missão muito difícil ser pai, ser mãe, né. O espírito é confiado a nós, né, no início da encarnação, para que nós consigamos ensiná-los, né, algumas boas práticas, ensinar o que é Deus, né, porque muitas vezes o espírito vem com algumas falhas e é nossa missão tentar ajudá-lo, né, a contornar essas falhas. Então, se a gente logo no início da encarnação do espírito, a gente não combate essas más tendências dele, fatalmente lá na frente a gente vai colher coisas ruins, né. E todos nós precisamos fazer uma autoanálise de consciência e perguntar, né, se algo que eu estou fazendo, ou deixei de fazer, não me deixou na situação atual. Muitas vezes nós esquecemos, né, do mal que a gente pratica pro próximo, né? E aí a gente se acha injustiçado. E o homem, é, sendo assim, né, ele é o autor dos seus próprios infortúnios, né? Mas ao invés de reconhecer isso, o que que acontece? Por conta da nossa própria vaidade, acho que isso que é bastante latente na gente, né?
A gente tem tanta vaidade, tanto orgulho, né? Que a gente prefere achar que é má sorte, ou mesmo, né, é falta de oportunidade, e chegamos a um absurdo de achar que é falta de providência divina, né? Que Deus faz alguma diferença entre os filhos, que a gente está sendo injustiçado por Deus. Não. Deus é justo em todo momento, ele sempre vai cumprir a lei, as suas leis, tá? Que regem o universo. E o que a gente tem que pedir é força para conseguir passar por aquela aprovação ali daquele momento, né? Deus não deixa impune nenhum desvio do caminho, tá? Então ele sempre vai corrigir. Não tem uma falta apenas que a gente cometa que não tenha consequência, tá? Por mais leve que seja essa falta, a gente vai ter que se acertar com as leis. Acho que isso é um ponto que nós temos sempre que imaginar que qualquer falha que a gente cometa, a gente vai ter que se acertar com as leis, né? E os sofrimentos de hoje, né, que estamos passando, é, eles são apenas uma advertência que o espírito andou mal. Então, se a gente consegue enxergar no próximo, ou mesmo na gente, alguma coisa que não anda bem, é prova de que o espírito andou mal, ou nessa encarnação ou em outras, tá? É... E esses sofrimentos que nos dão a experiência e nos faz sentir a diferença entre o bem e o mal, tá? Acho que isso é muito importante porque quando passamos por essas provas, a gente vai ter a plena consciência da diferença entre o bem e o mal. Então Deus nos dá sempre a possibilidade de repararmos os nossos erros e recomeçarmos. Tá? A gente vai sempre conseguir recomeçar aí é, e reparar os nossos erros. Nada é definitivo, nada já é daquele jeito e pronto. Não, nós vamos conseguir reparar os erros e recomeçarmos. Né? E aí, nos comentado também, Allan Kardec nos comenta sobre as causas anteriores, né, das aflições que passamos, né? Então, o homem não é punido sempre na sua existência presente, mas jamais escapa das consequências das suas faltas. Isso explica por que alguns já nascem com alguns problemas, por exemplo, graves de saúde, é, por que alguns nascem em família pobre, outros rica. Isso explica muitas coisas que hoje a gente passa, né? Mas tem a ver com encarnações passadas. Mas muitas vezes a gente já presencia, né? Alguns espíritos que já nascem com deficiências graves, deformidades, né? E esses espíritos já vêm para fazer um acerto de contas aí com as leis de Deus que ele infringiu no passado, tá? Então, até nos dito uma coisa curiosa aqui, né? Se o homem não espiar hoje, espiará amanhã. Tá? Isso é dito aqui no Evangelho pra gente, porque em algum momento ele vai se acertar com as leis de Deus e vai ter que presenciar o mal para entender o bem. Então, se ele não espiar hoje, ele vai espiar no futuro. Portanto, aquele que sofre pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque eu pequei. Então, se hoje você está em sofrimento, é, é um bom momento de fazermos uma reflexão, tá? E pedir perdão a Deus e pedir forças para passarmos pelo que temos que passar neste momento, tá? Pedir perdão, porque certeza que cometemos alguma falta, né, lá atrás. Então, e passarmos por essas provas, expiações que estamos passando agora sem reclamar, porque é apenas um acerto de contas de nossas próprias faltas cometidas lá atrás, tá? Nós não devemos nos esquecer que estamos num mundo inferior por conta de nossas imperfeições e depende apenas de nós não voltarmos para um mundo de expiações, tá? Então hoje, se a gente está num mundo de expiações, de provas e expiações, né, é porque ainda somos espíritos inferiores. E se a gente trabalhar duro, com certeza nós vamos ser encaminhados para uma nova morada, como comentado em capítulos anteriores, né? Sempre há uma nova morada, sempre há uma morada na casa do Pai para todos os espíritos. Então, se trabalharmos duro, não cometermos falhas, faltas e conseguirmos espiar as, as falhas do passado, a gente vai conseguir evoluir e ir para para um mundo de regeneração, um mundo divino, um mundo angélico, enfim. A gente vai conseguir ir para um outro mundo que não seja de provas e expiações como esse. E também, nesse momento, a Terra está sendo alçada a mundo de regeneração. É importante que, além de pensarmos em irmos para um outro mundo, é permanecermos na Terra e não irmos para um mundo inferior à Terra. Tá?
Em alguns casos, né, o sofrimento que o espírito está passando não é necessariamente por ter cometido alguma falta, até ser uma exceção, que eu diria, né? Muitas vezes nós vemos espíritos assim em situações bem difíceis, né? E a gente pode imaginar que as únicas formas aí que tem de estar, um porquê, né, de estarem passando por esse sofrimento é porque eles cometeram faltas ou na atual encarnação ou encarnação passadas. Mas tem uma exceção aqui, que o espírito está passando, né, por ter, por ser uma prova escolhida por ele antes da encarnação, tá? Para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento, tá? Então, para adentrar em mundos felizes, né, em mundos onde o mal já está totalmente extinto, muitas vezes está faltando uma purificação ainda do espírito, tá? Então ele acorda isso antes de encarnar, né? E aí ele passa por essas provas, essas expiações bem severas muitas vezes, tá? Mas que finalizam aí a purificação do espírito, tá? E isso vai ajudá-lo na evolução. Aí muitas vezes é isso que está faltando para que ele consiga adentrar um mundo feliz, tá? E o sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, que foi escolhido voluntariamente, né? O que constitui um sinal de progresso. Então, aqueles espíritos que vocês veem, né, que nós vemos aqui, que estão em dificuldades, às vezes bem severas, como eu disse, né? Ainda assim, são espíritos que estão sempre levando aquilo de uma forma a entender, né, que Deus é bom, é misericordioso e a gente precisa passar por aquilo. É uma forma, é um sinal de progresso daquele espírito, né? Ele não murmura, não reclama, ao contrário, ele sabe que precisa passar por aquela prova, por aquela expiação e pede força para Deus para conseguir passar por aquilo, né? Então ele não fica murmurando ou reclamando. Isso mostra o progresso já desse tipo de espírito, tá? E os espíritos não podem, não conseguem, né, aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros, impedindo que eles entrem nesses mundos felizes, como eu disse, né? Então eles precisam passar por essas provas aqui do mundo mais inferior, tá? Outro aspecto aqui tratado no capítulo, né, é o esquecimento do passado, né? Deus nos dá a dádiva de esquecermos o passado, né? Porque muitas vezes, né, se a gente lembrasse do passado, poderia nos humilhar, né? Porque quantas coisas erradas nós já fizemos em outras vidas. E se nós lembrássemos de tudo, e muitas vezes reencontrássemos aqui algum espírito que nós tivemos feito mal ou coisas assim, né? Iria nos humilhar muito. Ou ainda, né? Se nós lembrássemos do passado, poderia exaltar muito o nosso orgulho, porque imagine se nós já tivermos sido reis, tivéssemos sido governantes, né? Enfim, isso poderia nos atrapalhar e nos encher de orgulho, de tão inferiores que ainda somos, nós não saberíamos lidar com isso, tá? Por quê, né? Porque nós nascemos frequentemente com as mesmas pessoas e se reconhecêssemos eles, é, imagina se a gente encarnasse, né, perto de alguém que a gente odiou ou eles nos odiou na última encarnação. É, então o ódio já ia reaparecer logo no início da encarnação, tá? E como a gente esqueceu de tudo, a gente tem uma nova oportunidade a cada encarnação de vivermos melhor e de praticarmos o bem. E se logo no início esse ódio reaparecesse, nós ficaríamos muito ligados ao mal, tá? Então Deus nos dá essa dádiva de esquecermos aí as vidas passadas, tá? Então, o homem traz a nascer aquilo que adquiriu, né, de qualidades morais, de experiências aí nas outras vidas, né? Mas a cada nova existência é um ponto de partida, tá? Então ele começa do zero aí, cada existência, sem lembrar das existências passadas, tá? E quando nós desencarnamos, nós temos acesso aí às lembranças do passado e das outras vidas, tá? Porque nós, como espírito, temos essa bagagem espiritual que nunca é tirada de nós, tá? Tanto das coisas boas e positivas que fizemos nas outras vidas, quanto das ruins, até para nos servir de aprendizagem, tá? Para as próximas encarnações e para a nossa existência não ser pautada aí naquele mal, né? Como disse já anteriormente, a gente precisa ter acesso ao mal para entendermos o bem, né? E por fim, né? Antes de finalizar, eu vou
Eu vou tratar mais um tópico aqui, no o último que eu... o último tópico de hoje aqui, eu vou ler um pedaço, tá? Que ele é bem autoexplicativo, então acho que é importante nós lermos aqui, né? Os motivos de resignação, né? O que é resignação, né? É aquela força que nós pedimos para Deus, né? Para passarmos pelas dificuldades, né? Muitas vezes nós temos, nós reclamamos, né? E na verdade nós precisamos nos resignar, né? O que é resignação? É a submissão, né? À vontade de Deus. Então, a gente cumprir as leis e entender que Deus só quer o nosso bem, e isso é a resignação, tá? É a submissão às leis de Deus, tá? Aqui nesse trecho eu vou ler, né, como eu disse, porque ele é bem autoexplicativo, tá? Então vamos lá. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se ao procurar quitá-las de um lado e de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamarmos as aflições, se não aceitarmos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se é um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas. Vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador, que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. Em vez de lamentar-se, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções.
ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto que com a inveja, o ciúme, a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias da sua curta existência. Acho que essa parte resume tudo que a gente disse, né? Por isso que eu preferi ler aqui, porque ele é um resumo de tudo que a gente comentou até agora, né? Mais uma vez, né? Essa é a primeira parte aqui desse capítulo. Espero que todos tenham aproveitado aí essas lições, né? Tão difíceis até de entendermos e principalmente de praticarmos, né? Mas com força aqui pedindo para Deus nos dar essa força para passarmos pelos momentos difíceis, a gente vai conseguir ultrapassar os problemas e vamos chegar onde a gente precisa, né, nessa encarnação. Que Deus e Jesus ampare e proteja a todos, tá? E que na próxima discussão aqui, na próxima leitura, a gente consiga evoluir ainda mais aqui no capítulo, tá? Que Deus e Jesus ampare e proteja. Graças a Deus.